professora Elda Bussinger. Nós estamos no meu canal do YouTube, Diálogos Elda Bussinger, e nós hoje vamos conversar sobre um tema que começa a aparecer muito na imprensa e começa também a ser objeto de preocupação da sociedade, das pessoas de um modo geral. Com esse avanço da pandemia, nós temos observado que muitas pessoas, a despeito de saberem que estão suspeitas de darem positivo no exame e ainda sabendo muitas vezes que estão positivas, não obedecem rigorosamente ao que está posto na legislação e ao que está posto pelas autoridades sanitárias, no sentido de cumprir o isolamento e de cumprir a quarentena. Ora, o que as pessoas têm perguntado é: pode um profissional médico, por exemplo, ou um profissional de saúde, sabendo que está contaminado, ele atender a um paciente? Ou estando na condição de suspeito, ainda não confirmado, atender a um paciente? E a nossa resposta é não. Se pergunta quais são as justificativas para esta impossibilidade do profissional médico, por exemplo, atender a um paciente, a um cliente, sabendo que ele está com suspeita ou já com exame positivo. Na realidade, são múltiplas as razões e nós poderíamos elencar algumas delas aqui. A primeira questão é que o juramento de Hipócrates, que estes profissionais fizeram no ato das suas formaturas, eles assumiram compromissos com a sociedade. São compromissos públicos de promover o bem de seus pacientes, de não promover o mal de seus pacientes, de não provocar risco aos seus pacientes. Ora, não fosse por nenhuma outra razão jurídica ou de qualquer outra natureza, esses profissionais estariam, na realidade, comprometidos com suas palavras, porque juraram publicamente não agir de maneira contrária aos interesses de seus pacientes, colocando a vida deles em risco, por exemplo, promovendo danos. Ora, a simples suspeita de que você possui sinais evidentes de que você está positivado, já seriam por si só impedimento, portanto, deste atendimento. Um médico que se percebe suspeito ou que tem o risco de causar esse tipo de dano, ele deverá se recolher, independente da autoridade sanitária, ele deverá se recolher pelos conhecimentos que tem ao seu isolamento, a fim de não promover danos aos seus pacientes. Bom, mas e se o médico, esse profissional, em algum momento tomou a decisão deliberadamente de fazer um atendimento, de continuar com o seu atendimento, seja no consultório, seja na sua clínica privada, seja num hospital, seja no serviço público? Ora, ele poderá ser responsabilizado? É a pergunta que nos é feita. Sim, ele poderá ser responsabilizado. Inclusive, ele poderá ser responsabilizado criminalmente. O artigo 268 do Código Penal, e também outros artigos do Código Penal, tratam dos chamados crimes de risco, ou dos crimes contra a saúde pública, nas quais você, então, está, claro, sujeito a sanções advindas do descumprimento dessas orientações. No caso da Covid-19, de uma maneira, inclusive, muito mais acentuada, esta questão foi trazida para nós. A Portaria Interministerial número 5 de 2020, ela já trata no seu artigo 4
desta questão, nos remetendo, inclusive, ao artigo 268 do Código Penal, falando, então, dos riscos da sanção penal possível no descumprimento dessas normativas. A Lei 13.979, também de 2020, uma lei que foi promulgada às pressas, essa lei também nos trata de que o profissional, ou de que as pessoas estariam sujeitas à quarentena em caso de terem dado positivo, seus testes terem sido demonstrados positivos. Ora, então nós temos sim a possibilidade de um enquadramento de profissionais que fazem atendimento nesta condição a sofrerem as ações tanto penais quanto administrativas. Nós temos, por exemplo, uma questão importante no Código de Ética Médica, que os profissionais têm deveres. E dentre esses deveres está o seu zelo profissional, está dentro dos deveres do médico, está sim a necessidade de que ele não cause risco aos seus pacientes. Nesse sentido, um profissional médico poderia sim sofrer as penalidades éticas do seu conselho, do Conselho Regional de Medicina, e poderia, sim, claro, sofrer as sanções penais relativas a esta questão. Ora, é importante, as pessoas às vezes perguntam, quanto tempo ele pode ser detido, ele pode perder o seu registro profissional? É muito temerário nós indicarmos qualquer das sanções. O caso concreto deverá ser analisado para que tanto o Conselho Regional de Medicina tome decisões, quanto também a Justiça tome decisões. É a análise dos fatos que permitirá compor alguma coisa que permita o enquadramento penal, o enquadramento ético e com as suas respectivas sanções. Então, nesse sentido, eu diria, é vedado ao médico por uma questão da justiça, por uma questão de normas, de diretrizes, de normativas do nosso direito, ele trabalhar sendo suspeito ou tendo caso positivado já. E também, se não fosse por uma questão judicial, ele tem também as sanções éticas que ele está submetido ao Código de Ética Médica, que também impõe a ele esse dever do zelo. Bom, mas e se um profissional atendeu alguém sabendo-se suspeito ou tendo já um exame positivado? Ora, ainda que ele não tenha o resultado do exame, a simples suspeita impõe a ele uma condição diferente da do homem comum. Um homem comum, um homem médio, né? Nós, por exemplo, do direito, não temos o conhecimento necessário para conhecer toda a sintomatologia. Nós ouvimos pela imprensa, mas o médico tem o dever, por conhecimento, este dever agravado, aumentado, por conta do seu saber potencializado pela sua formação profissional. Ora, atender a alguém sabendo-se suspeito, possível de estar contaminado, não apenas pelo coronavírus, mas também em qualquer outro caso. Isso não é uma especificidade da situação pandemia que nós vivemos hoje, né? Isso já existe. Claro que nós temos hoje a Portaria Interministerial número 5 e a Lei 13.979, que trazem normativas específicas, regras específicas. Mas isso está, pelo Código Penal, já determinado para qualquer tipo de doença, por exemplo, infecto-contagiosa que um médico possa ter e que possa colocar em risco a vida do seu paciente. Então, acho que a pergunta ela é muito clara. É claro que, além das sanções éticas, das sanções administrativas, das sanções
penais, nós temos também, claro, uma perspectiva bioética que diz e que estabelece. Nós temos a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, que aponta, né, para a necessidade de que nós não causemos dano ao outro, se nós não podemos, o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência, e nós temos vários outros princípios que estão postos aí e que, tanto do ponto de vista da bioética, do ponto de vista do Código de Ética Médica, quanto do ponto de vista da nossa legislação, que este profissional estaria impedido eticamente, juridicamente, administrativamente, de atender pacientes sabendo-se suspeito ou tendo resultado positivo de algum exame. Acho que é isso, mas não há como fazermos afirmativas, tendo o caso concreto que ser analisado em todas as suas nuances. Agora, vejam bem, o que é importante registrar é que é lamentável que poucos profissionais, porque são muito poucos profissionais venham a macular a imagem de uma categoria tão importante para a sociedade, para a saúde, quanto a categoria médica. Esses profissionais têm um compromisso também com a imagem da sua categoria, e isso precisa ser considerado em qualquer momento. O respeito à vida do outro, o respeito à saúde do outro, o respeito à imagem da sua profissão, mas, fundamentalmente, o respeito à vida das pessoas, especialmente numa crise como a que nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia do Covid-19. Um abraço a todos, estamos à disposição e no nosso canal nós discutimos todos esses dilemas éticos e jurídicos que permeiam a nossa vida nesse momento. Um abraço a todos.